Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal da Igreja Luterana de Interlagos. Queremos prosseguir com os nossos estudos no Evangelho de Lucas, na nossa série A Bíblia ao longo do ano. Hoje, dia 30 de setembro, vamos estudar os capítulos 13 a 16. Sei que vocês devem já estar pensando como os vídeos estão sendo longos em Lucas. É verdade, especialmente o nosso último vídeo, nosso último estudo foi bem mais longo, mas este, não se preocupe, não será tão longo quanto o último. Capítulo 13, nós temos diante de nós também vários relatos que não estão nos evangelhos sinóticos, dentre os quais arrepender-se ou perecer, a parábola da figueira estéril, a cura de uma mulher enferma num sábado. Eu estou sempre fazendo essa comparação com os sinóticos, porque nós já estudamos, eu estou partindo do princípio que nós, e você que está aí do outro lado, já estudou Mateus e Marcos, junto aqui no projeto A Bíblia ao longo do ano. Por isso que a gente está dando um enfoque maior para aqueles relatos que aparecem apenas em Lucas. Vamos então, como temos feito, a leitura de todos os versículos deste capítulo. São 35 versículos. E depois retornamos para tecer alguns comentários, especialmente sobre estas passagens que estão apenas em Lucas. Na Nova Almeida Atualizada diz assim: Naquela mesma ocasião, estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhes disse: Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixe-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: Mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: Há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nestes dias para serem curados, mas não no sábado. Porém o Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo Jesus dito estas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Jesus disse: A que é semelhante o reino de Deus e a que o compararei? É semelhante a um grão de mostarda, que um homem plantou na sua horta e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu se aninharam nos seus ramos. Disse mais: A que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus respondeu: Esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão.
Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater, dizendo: Senhor, abra a porta para nós, ele responderá: Não sei de onde vocês são. Então vocês dirão: Comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas ele dirá a vocês: Não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, vocês todos que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Porém, de fato, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer a Jesus: Vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Ele, porém, lhes respondeu: Vão e digam a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo doentes, e no terceiro dia terminarei. Porém, preciso caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, e eu afirmo a vocês que não me verão mais, até que venham a dizer: Bendito que vem, em nome do Senhor. Até aqui a leitura do capítulo 13, o capítulo 13 que traz muitas novidades. Nós ouvimos falar no nome de Pilatos já no capítulo 13, muito antes do julgamento de Jesus. E existe uma situação lá de sangue de galileus, existe uma situação da Torre de Siloé, que nos ajuda muito a entender por que há sofrimento no mundo. E muitas vezes as pessoas vão atrelar o sofrimento a coisas que as pessoas mesmas fizeram, como uma punição. Naquela famosa frase: aqui se faz, aqui se paga. De certo modo, isso aconteceu neste ano, na tragédia do Rio Grande do Sul, com as fortes chuvas que caíram naquele estado, e as enchentes e tantas perdas humanas e perdas materiais. E as pessoas diziam, muitos pastores inclusive: isso tudo está acontecendo porque o Rio Grande do Sul é o estado com menor incidência de fé cristã, com maior incidência de fé espírita, de fé umbandista e do candomblé. Quando, na verdade, nada disso acontece, né? E para estes pastores, para estas igrejas, nós deveríamos dizer as palavras que Jesus disse aqui: Digo a vocês que, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Quer dizer, o mal acontece porque simplesmente nós vivemos em um mundo caído em pecado. Mas ali também havia cristãos, ali também havia igrejas. E não é porque nós estamos em um lugar que eventualmente tem uma incidência maior de cristãos que nós também não sofreremos as consequências do pecado. Depois temos a parábola da figueira estéril, que de certo modo vai aparecer também lá em Mateus e em Marcos, mas não como parábola. Lembram lá que Jesus vai deixar uma figueira seca, e aqui a figueira ainda não estará estéril, porque haverá uma oportunidade. O dono lá da plantação, né, nesta parábola, é uma parábola, uma história fictícia, vai dizer: Senhor, deixa ainda este ano até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. E se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. E obviamente que essa parábola está nos ensinando que precisamos dar frutos. Se não dermos frutos, seremos cortados. E Jesus colocará alguém no nosso lugar. O reino de Deus precisa de frutos. O reino de Deus não é apenas crermos em Cristo e sermos salvos. O reino de Deus é também realizarmos a vontade de Deus. E depois temos a cura de uma mulher enferma num sábado. E esta cura ela vai aparecer somente aqui também em Lucas. E é interessante como as curas no Evangelho de Lucas, elas trazem um componente muito mais completo, porque Lucas também era médico. E assim nós temos Lucas dizendo a respeito de um espírito de enfermidade. Ele não vai falar num espírito maligno, mas num espírito de enfermidade que fazia com que aquela mulher ficasse encurvada. Ela tinha algum problema na sua coluna, enfim. E assim ela será curada por Jesus. E haverá
a polêmica do sábado. Pode ou não curar num sábado? E Jesus vai dizer que sim, né? E que ele é o Senhor do sábado. Ele já havia dito isso antes. E todos ficaram envergonhados, porque Jesus vai dizer que vai demonstrar a eles claramente a sua hipocrisia. Na sequência, vem várias parábolas que estão presentes nos evangelhos sinóticos: a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, a porta estreita. Mas a porta estreita aqui está muito mais completa, porque vai falar que o dono da casa, se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater, dizendo: Senhor, abra a porta para nós, ele responderá: não sei de onde vocês são. E assim haverá choro e ranger de dentes. E na sequência, o lamento sobre Jerusalém, que é um lamento que vai acontecer bem antes, bem próximo, aliás, à sua prisão, condenação, crucificação, morte e ressurreição nos outros evangelhos. E aqui não. Aqui, né, especialmente no evangelho de Mateus, aqui, ainda bem antes dele ser preso e condenado e crucificado, Jesus já vai estar sinalizando que Jerusalém é um local muito complicado, é uma cidade santa que apedreja os seus profetas. Vamos seguir com o capítulo 14, onde temos como destaques, dois destaques principais que não aparecem nos evangelhos sinóticos, de Mateus e Marcos: a cura de um hidrópico e os primeiros lugares. Vamos à leitura na íntegra e depois retornamos com breves considerações. Num sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição, eles o estavam observando. E eis que diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, não disseram nada. Então Jesus pegou na mão daquele homem, curou-o e o mandou embora. A seguir, Jesus lhes perguntou: quem de vocês, se o filho ou o boi cair num poço, não irá tirá-lo imediatamente, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então aquele que convidou os dois dirá a você: dê lugar a este aqui. Então você irá, envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou diga a você: amigo, venha sentar num lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Depois Jesus disse ao que o havia convidado: quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite e você seja recompensado. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. E outro disse: casei-me, por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo:
Saia depressa para as ruas e becos da cidade, traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o servo lhe disse: Patrão, já fiz o que o Senhor mandou e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: Saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Grandes multidões acompanhavam Jesus e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não me ama mais do que amo seu pai e a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro, para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assentar primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para um monte de estrume, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E assim nós temos o relato do Evangelho de Lucas, no capítulo 14. Temos os primeiros relatos como relatos que só se encontram aqui no Evangelho de Lucas. A primeira é com relação à cura de um hidrópico e talvez nos outros evangelhos apareça como a cura de um homem que tem a mão ressequida. Talvez a gente possa pensar assim, porque no versículo 4 está dizendo: Jesus pegou na mão daquele homem e o curou. Mas pesquisando aqui no Google, né, nós lemos que hidrópico é um termo médico que se refere a alguém que apresenta inchaço ou sofre de hidropisia, que é uma doença caracterizada pelo acúmulo excessivo de fluido no corpo. E a hidropisia pode ser identificada por pequenas depressões que persistem quando se aplica pressão na área afetada. Não sou médico, aqueles que de repente são da área de saúde podem entender melhor, mas Lucas era médico, então por isso que ele vem com esse termo. E assim nós podemos entender um pouco melhor com relação a esta cura. Depois, na sequência, também a questão dos primeiros lugares, só temos aqui no Evangelho de Lucas. E Lucas está alertando a todo momento que os últimos serão os primeiros, assim como Mateus também vai fazer, e Marcos um pouco. Mas, de maneira especial, ele vai alertar aqui que nós devemos nos colocar como últimos. Se porventura alguém nos colocar nos lugares melhores, tudo bem, mas nós não seremos envergonhados nos colocando nos primeiros lugares e sendo colocados obrigatoriamente nos últimos lugares. Depois nós temos a parábola da grande ceia, que está aqui registrada de modo muito semelhante ao que está em Mateus 22. E, por último, ainda as condições para ser seguidor. E nestas condições para ser seguidor, aqui nós temos um relato muito mais completo, ou muito mais detalhado, melhor dizendo, do que em Mateus 10. Porque ele vai falar a respeito de alguém que está construindo uma torre e não vai primeiro calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir. Por isso, precisamos calcular o custo do discipulado. Vale a pena ser discípulo de Cristo? De certo modo, é isto que ele está dizendo. É óbvio que nós sabemos que vale muito a pena, mas nós precisamos entender que para sermos discípulos de Cristo, precisaremos renunciar a muitas coisas. Precisaremos renunciar a nós mesmos. Por isso Jesus falou: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E por último, a questão do sal insípido, que é muito semelhante ao que aparece lá no Sermão do Monte, lá em Mateus 5 e também em Marcos 9. De nada adianta sermos sal se não salgarmos. E aí, para que serve o sal que não salga? Ele não serve para nada, será jogado fora.
Vamos à leitura do capítulo 15 de Lucas, que é um capítulo central em Lucas. Este capítulo, quase todo ele, vai ser um capítulo que só está registrado no Evangelho de Lucas. Vamos à leitura dos 32 versículos. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros cheio de alegria. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: O seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Até aqui, a leitura do capítulo 15 de Lucas, que é um capítulo maravilhoso, que é um capítulo que traz toda a misericórdia de Deus. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido, essas 3 parábolas juntas, elas formam um bloco único em que é demonstrada claramente a compaixão, a misericórdia de Deus. E um versículo que sinaliza muito bem isso
é o versículo 16. Aliás, é o versículo 20. Porque diz lá que o filho pródigo estava se arrumando e foi para o seu pai. E vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Um pai que estava vestido com uma roupa daquela época, que provavelmente, ao correr, colocava alguma parte do seu corpo exposto. E isso era uma nudez para os judeus. Então, o pai ficou tão alegre que ele não se importou com nada, ele largou tudo o que estava fazendo, correu ao encontro do seu filho. O filho só queria ser tratado como um empregado, mas ele restituiu completamente a posição dele como filho. E claro, temos a figura do filho mais velho, que é a figura dos fariseus, a figura dos mestres da lei, dos escribas, que não se contentam, que não se conformam com o fato de Jesus se dizer o Messias, se dizer o mestre, se dizer alguém diferente e comer com pecadores. Como pode? Você come com pecadores. Mas os sãos não precisam de médicos e sim os doentes. Lembram dessa passagem? E nós temos que tomar muito cuidado para não termos o mesmo comportamento do filho mais velho. Todo aquele que crê, todo aquele que segue a Cristo, pode ter um comportamento do filho mais velho. O quê? Essa pessoa aí, tudo aquilo que ela já fez? Não. Essa pessoa não tem como ela participar da igreja, não tem como ela seguir a Cristo. Não. E assim nós fatalmente iremos fracassar em entender o que é a fé em Jesus. A fé em Jesus não apenas perdoa, não apenas salva, como ela transforma. Assim como o filho pródigo caiu em si, nós também precisamos cair em nós mesmos. Vamos ao último capítulo, capítulo 16, onde nós teremos mais duas parábolas que só aparecem aqui no Evangelho de Lucas. Vamos à leitura na íntegra dos 31 versículos. Jesus disse também aos seus discípulos: certo homem rico tinha um administrador. Um dia ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. Então, chamando-o, lhe disse: que é isto que ouço a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. O administrador então se pôs a pensar: que farei agora que estou sendo demitido pelo meu patrão? Trabalhar na terra não posso. De mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer, para que quando for demitido as pessoas me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu patrão, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de azeite. Então o administrador disse: pegue a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Depois perguntou a outro: e você, quanto deve? Ele respondeu: 100 sacos de trigo. O administrador lhe disse: pegue a sua conta e escreva 80. E o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza, porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu recomendo a vocês: usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e à riqueza. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e zombavam de Jesus. Mas Jesus lhes disse: vocês são os que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas foram até João.
Desde esse tempo, o evangelho do reino de Deus vem sendo anunciado e todos se esforçam para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Quem repudiar a sua mulher e casar com outra comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. E este desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Eis a leitura do capítulo 16, um capítulo repleto de muitos textos difíceis, complexos, começando pela parábola do administrador infiel. Nós ficamos meio estupefatos, pensando: mas como assim está sendo enaltecido um administrador infiel? E o que nós podemos depreender é que a história que Jesus contou aos seus discípulos elogia a astúcia do administrador e não a sua desonestidade. Ele sabia como usar o dinheiro em proveito próprio. Os devedores passavam a ter uma dívida de gratidão em relação a ele, na medida em que aceitavam a oferta do generoso desconto que ele fazia. E assim o futuro dele estava garantido. E de certo modo os discípulos de Jesus são recriminados, porque muitas vezes não usam da astúcia para fazer o bem e para também fazer a obra que lhes foram confiadas pelo reino de Deus. E depois, na sequência, nós temos a lei e o reino de Deus, que também está presente no Evangelho de Mateus, e não há grandes variações. E a respeito do divórcio, que aqui está muito menos completo do que lá nos Evangelhos de Mateus e também no Evangelho de Marcos. Mas nos deparamos com mais uma parábola que só temos em Lucas, a parábola do rico e o mendigo, ou a parábola do rico e de Lázaro. Esta é uma história bem impactante e tem um significado especial para Lucas. É possível que Jesus tenha usado um conto popular adaptando-o aos seus propósitos. E as cenas são marcantes. Um homem rico que tem tudo, um homem pobre que não tem nada. Porém, Lázaro foi para o céu, para junto de Abraão. Tão próximo dele quanto João estava próximo de Jesus na última ceia. E a justiça fora feita e não havia como alterá-la. Havia um grande abismo entre Lázaro e o rico. Havia um grande abismo entre o rico e os seus irmãos que ainda estavam vivos. Em resposta ao pedido do homem rico, Abraão diz que se as escrituras não conseguissem persuadir seus irmãos a se arrependerem, tampouco adiantaria mandar alguém que ressuscitasse dentre os mortos. E essas palavras certamente levariam os leitores de Lucas a lembrarem da ressurreição de Jesus. Quer dizer, Jesus ressuscitou, está registrado nos evangelhos, e muitas pessoas continuam a não crer. Retomando
os principais ensinamentos que vimos hoje aqui do Evangelho de Lucas, nos capítulos 13, 14, 15 e 16. Podemos observar como cada capítulo possui uma unidade. No capítulo 13, nós temos as parábolas e o lamento sobre Jerusalém. E assim nós temos cada vez mais uma aproximação com a missão de Jesus, ou com o fim da sua missão. O capítulo 14 traz mais uma vez uma cura, com detalhes que só Lucas traz, e uma questão dos primeiros lugares. E nós percebemos que essa questão de lugares é muito importante para Jesus em todos os evangelhos e também está presente aqui em Lucas. E no capítulo 15, nós nos deparamos com aquele capítulo que Lucas vai trazer de uma forma muito bem escrita a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus vai ser ressaltada no capítulo 15, nas 3 parábolas da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho pródigo ou do filho perdido. E por último, capítulo 16, aquele que traz textos mais difíceis para a nossa compreensão. Percebemos que o reino não apenas deve ser colocado como prioridade, mas nós devemos se utilizar da nossa esperteza, no bom sentido, da astúcia, para poder levá-lo às outras pessoas. Enquanto há vida, enquanto é possível, porque depois na história do rico e do mendigo está provado claramente de que aqueles que morreram não podem voltar para conversar com os vivos. Os mortos não conversarão com os vivos, e mesmo se isso acontecesse, eles continuariam em sua incredulidade. Eu espero que este estudo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano, e amanhã retornaremos com o nosso penúltimo estudo do livro do Evangelho de Lucas. Fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo.